Louvado seja o Senhor. Então, vamos abrir as Escrituras Sagradas, para nós podermos estarmos aí, nos alimentando, lembrando que Jesus mesmo declarou, né? Eu sou o pão que desceu do céu, né? Ou seja, Ele é o verdadeiro alimento das nossas almas. O mundo não pode entender isso, né? O mundo vai sempre olhar para a gente como religiosos, outros como fanáticos, enfim, o mundo vai sempre questionar a nossa fé, porque eles não têm o Espírito Santo. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a religião evangélica, não. É a palavra de Deus, diz que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo, porque não o tem. Enquanto não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então é por isso que a palavra de Deus parece loucura para eles, né? Mas aquilo que é loucura para os homens, para nós é a sabedoria de Deus. Amém? Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo número 27, que é o versículo que nós lemos aí antes do louvor, e agora vamos fazer essa abertura da mensagem dessa noite com o mesmo versículo. Então vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 27. Todos estão juntos? Então vamos ler então. Vou ler uma outra tradução agora. Eu li agora há pouco a tradução que eu tenho aqui comigo, que é: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Uma tradução para nós entendermos melhor diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Diga glórias a Deus. Amém. Oremos mais uma vez agora sobre a unção de Deus sobre a palavra, para que nós possamos ter o discernimento pelo Espírito de Deus. Oremos todos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa fé e agora juntos também a nossa oração para esse propósito, para recebermos todos do Teu Espírito, que é santo, o discernimento desta palavra, pois o Senhor revelaste essa palavra para a edificação da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Então que venha a Tua unção sobre todos os ouvintes e que ninguém se desligue em momento algum, para que não perca esse vínculo que o Senhor criou, esse vivo e novo caminho que é através do sangue de Jesus, para estarmos ligados ao Teu trono, para estarmos ligados ao Teu Espírito, para que possamos ter o discernimento total, pois o Senhor deseja que cheguemos todos ao pleno conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Amados, nessa passagem que eu li há pouco, eu vou ler de novo, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está nos levando, como igreja de Jesus Cristo, a entender o mistério que é a unidade orgânica da igreja de Jesus na terra. Percebam isso. Ele, pelo Espírito Santo, nos revela um grande mistério, o qual também está revelado em outras passagens bíblicas, em outras cartas que ele escreve a outras igrejas, mas o Espírito é o mesmo e fala a todas as igrejas, porque nós sabemos hoje que individualmente todos somos igrejas individual do Senhor, né? Templos e morada do Espírito. Agora, se formos ver pela visão espiritual, esta é a visão que Deus quer nos trazer. Nós somos todos membros de um só corpo, o corpo de Cristo na terra. Você crê nisso? Amém? Então, Deus quer nos fazer compreender o que de fato somos no mundo espiritual e que o inimigo tenta de todas as maneiras nos manter cegos, porque ele cegou o entendimento desse cego. Ele que é quem cega o entendimento de todos, para que não possam ver a verdade. Mas Deus está em nosso meio. Ele deu no seu Espírito, o seu Espírito está em nós para nos trazer a luz da verdade. Amém, igreja? Então esse fato é um fato. O inimigo quer de qualquer maneira nos manter cegos espiritualmente. Mas Jesus veio para desfazer todas as obras do inimigo. Diga glórias a Deus. Então, amados, é muito importante nós entendermos isso, que somos realmente o corpo de Cristo na terra. E em resumo, a igreja funciona como um só organismo. No mundo espiritual, nós somos um corpo, e todos funcionando para um só propósito, um só organismo. Não há separação no mundo espiritual. Vamos ver o contexto todo dessa mensagem para que nós possamos entender. Eu peço que vocês voltem lá em 1 Coríntios 12, mas vamos agora do versículo 12 até o versículo 20 primeiro. 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao versículo número 20. Aleluia, Jesus. Vai falar justamente sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo. Diz assim as Escrituras, versículo 12 ao versículo 20. Todos encontraram? Amém.
Porque assim como o corpo, aí você tem que pensar no corpo humano, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, versículo 13, fomos batizados em um Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Fomos então batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, ou seja, quer aqueles que já são nascidos do sangue, quer gregos, ou na verdade as pessoas que estavam no mundo, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, de um só Espírito, a saber, o Espírito Santo. Amém? Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé, então, disser, pois porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso que não é do corpo. Amém, amém? Então, ele é do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso que não será do corpo. Amém, amém? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora, versículo 18, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, ou seja, Deus estabeleceu cada um da forma que Ele quis. Amém? Mão é mão, pé é pé, olho é olho, dedo é dedo, enfim, todos os membros estão colocados no corpo, porque Deus criou assim, para um propósito dele. Aí você vai transferir isso daqui a pouco para a visão espiritual do corpo de Cristo e igreja. Amém? Porque Deus não está falando, obviamente, não está dando uma aula aqui do corpo humano, né? Ele está falando, trazendo uma parábola para nós entendermos o que é no mundo espiritual, o que você não consegue ver, mas esta é uma realidade que Ele traz para o nosso entendimento. Amém? Então vamos seguir aqui. Lê o versículo de número 19 agora. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Amém? Glórias a Deus por isso. A igreja compreendeu isso? Vamos ver. Os próximos versículos deixarão muito claro para nós que, como um só organismo, no mundo espiritual, não podem haver entre nós, aqui dentro do nosso coração, sentimentos que não condizem com a ação de que Deus habita em nós. Você vai entender já já. Então, nos próximos versículos vai nos dar o claro entendimento que nós somos um só organismo no mundo espiritual, não podemos agir como se isso não fosse um fato, porque o Espírito Santo está em nós para testificar essa verdade. Amém ou amém? Você vai entender. Caso ainda haja em nós sentimentos que não são condizentes ao amor, ao sentimento maior daquele que habita em nós, que é o próprio amor, que é o Senhor, então é porque ou essa parte do corpo, esse membro está doente, ou ainda ele não cresceu o suficiente para cooperar com todo o corpo. Amém ou amém? Uma criança tem pernas, mas não sabe ainda, as pernas não cooperam para caminhar se ele não aprender a caminhar. Você entende isso? Amém? Então está ali, ó. A perna é composta de pé, tornozelo, né? E assim vai, a parte de baixo da perna, a parte de cima, aí completa toda a parte que se diz que anda, as duas pernas. Mas ela precisa ganhar equilíbrio, precisa ganhar, cada parte precisa ganhar a função, exercer a sua função com o conhecimento do que sabe fazer. Então a mesma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Se nós ainda não temos, e aí ninguém pode espancar uma criança, né? Ou se a criança tivesse condições de olhar para si, começar a bater na própria perna e falar, por que você não anda igual meu pai, igual minha mãe? Não pode fazer isso, né? Por quê? Porque na verdade sabe, aqueles pais ou aquelas pessoas tomam conta daquela criança, como a própria criança não tem essa noção, porque ainda é uma criança, que não pode andar. Então é muito importante, se alguém não tem esse sentimento ainda, que é do amor ágape, se não sabe exercer esse amor, se não entendeu que ainda somos um só membro no mundo espiritual, e se essa parte, se você vê alguém da igreja como membro de um corpo, não agindo como deveria agir, não olhe com crítica, nem critique, nem julgue, porque duas coisas estão acontecendo: ou aquela parte do corpo ainda não cresceu o suficiente para exercer aquilo pelo que foi criada, amém? Ou ela está doente, e os dois fatos necessitam do nosso apoio, amém ou amém? Você está compreendendo isso? Então vamos seguir aqui, entenda isso, por favor. Vamos ler agora, por favor, do versículo 21 ao 31, porque ali você vai ver que o segredo do corpo todo funcionar se todos realmente assumirem, tomarem posse de que estão
são membros de um só organismo, e se tomarem posse do dom maior que Deus deu, o amor, que aí, se você for transferir para o corpo humano, a dedicação de uma criança, né? Quando ela começa a caminhar, de que forma? Alguém ali vai ensinando, e geralmente o que acontece? Coloca alguém que ela ama muito na frente, para dizer, venha, o amor daquela criança para aquela pessoa lá, uma certa hora vai fazer com que ela caminhe e ande, e o corpo todo chega para aquela pessoa. Você entende, igreja? Então você vê que o amor está acima de tudo, em todos os momentos. E Deus quer que nós entendamos que o dom do amor, embora somos membros de um só corpo, diferentes um dos outros, mas o dom do amor está em todo o corpo. Você pode dar glória a Deus? Você vai entender agora a partir desse versículo que o dom do amor está em todos. Podemos ter dons diferentes. A mão tem o dom de pegar, os seus dedos têm o dom de pegar, né? E cada membro desse corpo, meu e o seu, tem uma função. Assim como a igreja, o corpo de Cristo, cada um tem uma função no corpo todo. Mas, se elas não estão fazendo ainda, é porque ela está crescendo. E nós temos que compreender esse mistério. Agora, o dom do amor está em todos os membros. É isso que a palavra vai nos ensinar, a partir do versículo do 21 ao 31. E nós vamos emendar depois numa outra passagem, na sequência do outro capítulo. Vamos ler então do 21 ao versículo número 31. Olha, vai dizer assim: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, acho que não precisa dizer quais são, né? Você vive escondendo eles aí, né? Esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Você vai entender já. Porque os que em nós são menos nobres, ou seja, menos honestos, algumas traduções vão dizer, mas a tradução mais correta é nobres. Aqueles que são, os que são mais nobres, não têm necessidade disso, de se ocultar, né? Mas Deus não tem, deixa eu ver aqui, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, falta de honra, para que não haja divisão no corpo. Você vai entender já já. De repente você vê uma pessoa de um olho claro, a primeira coisa que chama atenção, ou um cabelo bonito, né? A primeira coisa que chama atenção é o olho, é o cabelo daquela pessoa. Você vai dizer, nossa, que olho bonito, olha que cabelo bonito. Alguma coisa sempre chama atenção. A luta desse povo do mundo é mostrar algo que chame atenção, é chamar atenção, né? Para o que não vai ficar eternamente daquele jeito, né? Aqui na terra, muito pelo contrário, vai envelhecer. Mas pessoas dão valor a isso, principalmente o sexo feminino. Hoje o masculino também está envolvido com a tal da vaidade, né? Isso é uma coisa óbvia. Hoje os homens procuram tanto quanto a mulher. Mas eu quero só levar como parábola para você entender que o que se preocupam tanto com o físico, com a aparência, esquecem que há partes no corpo que são escondidas, que não são obviamente mostradas, porque elas não fazem parte da honra, da beleza. Mas se elas pararem de funcionar, mata tudo isso aí. Essa beleza que tanto trabalhou para ter, vai morrer, vai desaparecer. É só você ver claramente uma pessoa bonita, doente de uma doença fatal, terminal, o estado que ela fica. Acabou. A beleza esvaziou, foi embora. Você está compreendendo, igreja? Porque aquele órgão, não vou citar o órgão, mas eu quero ver que vocês estão entendendo. Se ele parar de funcionar, ele mata todo o corpo. Vou ler para vocês isso aqui, que é isso que Deus está traduzindo aqui, ó. Então Deus faz isso de propósito, amados, para que não haja divisão no corpo, que todos entendam que é importante, todos os membros são importantes para o funcionamento de todo o corpo. Você está compreendendo, igreja? Então vamos lá. De maneira, versículo 20, que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro, vamos ver o versículo 25, eu não li o 25, né? 25 diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira, agora sim, versículo 26, que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, ou seja, somos individualmente membros do corpo, no mundo espiritual, amém? E a uns ele pôs, versículo 28, pois Deus, ou seja, Deus pôs na igreja, primeiramente como apóstolos,
mestres que ensinam, e outros ele colocou como profetas, outros como doutores, outros como operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Versículo 29, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam-as todas? Todos? Portanto, procurai, aí vem o versículo 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É isso que nós queremos chegar. Deus nos ensina então nessas passagens do versículo 21 ao 31 que todos os membros do corpo de Cristo são importantes para o funcionamento do corpo inteiro. Quando o diabo te convence a você, aquela irmãzinha não me cumprimenta, deixa eu falar. Quando ele te convence, ele está convencendo a você a ser um tolo no plano espiritual e abandonar um membro importante do mesmo corpo que você está ligado. Está compreendendo? Quando o diabo convence você que você não deve perdoar, que você não deve ignorar tal pessoa, não, eu vou perdoar sim, aquele perdão de boca para fora, que passa aqui, mas se ela passar na mesma rua, cruza do outro lado. Isso acontece. Eu já vi muitos acontecer isso aí, dizer que perdoou, mas não vou ficar no mesmo ambiente. Eu já vi pessoas trocar de igreja, sair de igreja, porque não querem ficar no mesmo ambiente da pessoa. Misericórdia. Eu não sei onde essas pessoas querem morar. Eu não sei onde acham que vão morar. Acho que eles, convencidos pelo diabo, que o Espírito de Deus falou para o coração deles fazer isso, que deu o tempo deles naquele lugar. Que eles devem ir para outro lugar, porque ali não dá para conviver com aquela pessoa, já que é para ficar assim, melhor não. O dia que tiver ocupado eu perdoo. Não, esse dia talvez nem chegue. Ou vão ser tolos de chegar na beira de um caixão e for falando com uma coisa morta ali, que não tem ouvidos para ouvir. Só tem ali mais uma matéria sem vida, um corpo sem alma. Amém, igreja? Tem pessoas que acham que no túmulo, ali na boca de um caixão, num velório, pode pedir perdão, pode falar que ama, sendo que teve toda a oportunidade de fazer isso com uma pessoa com alma vivente. Então, isso tudo é bobagem, é tudo tolice e tudo ilusão e mentira do diabo. Se você quer fazer alguma coisa, Deus até fala em Mateus 5, eu não vou estar lá, não vou lá porque ele me trouxe essa memória agora, nem vou procurar endereço, mas está lá, quem quiser pesquisar depois, pesquise. Se vós vieres ao meu altar e se lembrar de que tem alguém, alguma coisa contra vós, ou vós contra alguém, deixa aí a sua oferta. Vá lá primeiro e se conserte, só depois vem diante do meu altar. Olha o que Deus fala, mas então, nós estamos criando outro evangelho, né? Estamos criando um evangelho fácil, de portas largas, que tudo pode o ser humano, só é interessante para ele a palavra que lhe convém, não a palavra que convém para Deus. Que Deus é que sabe o que tem de pensamento a nosso respeito, que são sempre pensamentos de paz e nunca de mal, para nos dar a salvação, que a nossa alma seja. Amém ou amém? Essa é a verdade. Mas o povo, por natureza humana, pelo lado que ainda não está convertido, né, quer portas largas, quer facilidade, quer o evangelho fácil, o evangelho da perdição, que é a porta larga. O evangelho da salvação, ele é apertado, e é difícil mesmo. Mas eu vou ter que ir lá perdoar aquela pessoa, não é fácil para mim. Deus sabe. Deus sabe. Ele sabe mesmo. Ele sabe e quer que você saiba. Que se você não perdoar, você não vai ter parte com ele no reino eterno. Não adianta mais. Você não vai dar a herança de um santo sendo aqui na terra que agiu segundo a carne, segundo a vontade do inimigo. Então não vamos nos iludir. Vamos para a realidade. Estamos num culto de libertação e você tem que ser liberto dessa mentira, desse engano, porque ele vai te levar. Quantos anos já passou? Diz o Espírito Santo. Quantos anos já passou que você tem esse mesmo pensamento a respeito de outra pessoa? 1, 2, 3, 4, 5. Daqui 10, sabe que você vai ter mais 1, 2, 3, 4, 5 ou mais 10 anos ainda de vida? Ou mais 10 minutos? Sabe-se lá? Então, enquanto tem vida, louve ao Senhor. E Deus só pode ser louvado com uma prática do amor. Caso contrário, é tudo uma enganação, religiosidade, que não vai levar a lugar nenhum, vai levar sim ao engano, à mentira e ao inferno. Misericórdia. Então, Jesus está nos dizendo essa noite, olha, vocês são um só corpo, não adianta você se iludir, não é conversinha, não é ilustração. No mundo espiritual vocês são um só corpo, todos fazem parte do mesmo corpo.
e entendam e tenham misericórdia e compaixão daquela parte que ainda não está fazendo o que deveria fazer, porque ela ou está doente ou ainda não cresceu. Está compreendendo? Amém? Vamos agora entender um pouco mais. E para isso ele diz, procurai então os melhores dons. Eu vou lhe mostrar, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou, eu vou lhes mostrar qual o caminho de você encontrar esses melhores dons. Então ele vai dizer no versículo capítulo 13, e versículo a seguir, o primeiro a seguir: ainda que eu fale línguas dos homens, até dos anjos, se eu não tiver o amor, será como um metal que soa, ou um sino que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu transportasse montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregue até meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é sofredor mesmo, ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se obedece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se folga com a injustiça, não se alegra, mas folga-se, ou seja, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba parteado, nunca falha. Amém? Então, entenda esse mistério, amados. Por enquanto nós estamos ainda na terra com um corpo em crescimento. Diz as Escrituras Sagradas, no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte também profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, versículo 10, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele vai dizer, olha, presta atenção nisso. Quando eu era menino, versículo 11, eu falava como menino, sentia-me como menino, discorria como menino, mas logo eu que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu só conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Diga glórias a Deus. Parece que você tem que aprender a amar. É o que ele vai dizer aqui, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, o maior destes dons é o amor. Diga glórias a Deus. Então está aí, amados. É importante nós entendermos, os membros de um corpo nada são se a cabeça não estiver funcionando. Vamos trazer de volta agora a imagem, a parábola, né? O enigma do corpo humano. Está aí, meu irmão teve um problema de AVC, né? Vocês conhecem outras pessoas que tiveram AVC, não teve um derrame. Mas enfim, nem sei se é a mesma coisa, não importa. Vamos falar assim, vamos falar pela ciência humana, pelo conhecimento humano. Quando alguém tem um problema mental, neurológico, vamos dizer assim, melhor dizendo, neurológico, a expressão está me corrigindo aqui, obviamente o corpo fica debilitado, fica com movimentos comprometidos, uma série de situações. Amém ou não amém? Vão dar um problema neurológico. É porque o cérebro é que comanda todo o corpo. Amém ou não amém? Então, isto é assim também no plano espiritual. Porque o corpo humano é assim. Se a cabeça não estiver bem, o cérebro vai ter dificuldade, vai ficar debilitado o corpo. E às vezes até com sequelas em certas situações. Mas, olha para o teu interior e deixa o Espírito Santo te confirmar isso que eu vou falar pelo Espírito Santo. Mas no mundo espiritual, o corpo orgânico que é a igreja, que somos nós, membros individual, temos uma cabeça que jamais falhará. Diga amém? Porque nós podemos ser membros de um corpo, mas olha o que está escrito em Efésios, capítulo de número 4. Vamos juntos lá? Entenda esse mistério, amados. Que coisa tremenda que Deus está mandando dizer para a igreja. Capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e o versículo 15 e 16. Antes, seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo, Cristo. Diga glórias a Deus. Do qual todo o corpo, aí é o louvor que fizemos, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Diga glórias a Deus. Está aí, amados.
Deus está dizendo claramente, ó, um corpo bem ajustado, bem organizado, né? Com todo mundo cooperando, cada um fazendo a sua parte pelo qual foi chamado. Aquele que é levita, se dedique no seu louvor, se dedique no instrumento que você aprendeu, o levita que toca instrumento, você que é levita vocal, estude, procure se aperfeiçoar no instrumento que Deus te deu aí, que é a corda vocal. Você que é ungido para orar, levante das madrugadas, ore, consagre sua vida. Você que é usado para tomar conta de uma mesa, que se aperfeiçoe no conhecimento de uma mesa. Você que foi ungido para ser um servo valoroso lá fora e ser vigilante no sentinela, que você esteja alinhado, olhar atento, preparado para tudo, estar bem atento, não para guardar as coisas, mas sim para servir com honras ao Senhor. Você que está na porta, interceda o tempo todo intercedendo. Você que é convidado para estar na salinha, porque o Espírito Santo te convenceu e você se voluntariou, seja a melhor companhia para aquelas crianças, porque você está trabalhando para Jesus Cristo. Se você é uma esposa só, não trabalho, eu sou só uma esposa, maravilha, glórias a Deus. Deus criou exatamente assim, mas o capitalismo levou as mulheres hoje a serem iguais, né? E ter essa procura de os filhos estar abandonados. Mas se você é só esposa, louve a Deus pelo privilégio de só ser esposa. E olha que as mulheres sabem que uma esposa trabalha mais do que uma mulher que trabalha fora de casa. Isso é óbvio. Então, se você é só uma esposa, louve a Deus, porque você entendeu a missão que você tem como filha de Deus, como uma auxiliadora que Deus colocou ao lado do seu esposo. Se você é marido, não tem nenhum cargo na igreja, louve a Deus porque você é um marido, você tem uma família, você é a cabeça daquela casa e todo mundo está voltado para você, tudo está voltado. Se você é chefe de uma empresa, olha a responsabilidade que você tem. Se você é empregado, olha a responsabilidade da porta que Deus abriu para você honrar. Amém, igreja? Mas agora o principal, se você é cristão, e você é cristão, você deve se lembrar que você diz ao mundo que está aqui na terra, sendo Cristo, o corpo dele na terra. Será que Cristo faria as coisas que você tem feito? Vamos parar para pensar. Amém, igreja? Então vamos seguir? Então, vamos seguir. É muito importante entendermos isso. Alguém pode pensar assim, não entendi. Nós somos então um só corpo, bem ajustado, todo mundo cooperando. Pastor, mas é difícil, hein? Com tanta diversidade de individualidade, com tantas pessoas diferentes no mesmo ambiente, duas numa casa se pegam. Imagina um ambiente como igreja. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele escreveu justamente para tentar convencer pelo Espírito de Deus que era necessário a igreja de Éfeso entender que a unidade era fundamental para o crescimento da igreja. A unidade da fé, a unidade de cada membro, unido um ao outro. Essa comunhão era importante. Até porque, se você não sabe, a igreja de Éfeso, um pouquinho de teologia nunca é demais, né? A igreja de Éfeso Éfeso era uma cidade grande do Império Romano, uma grande cidade, uma metrópole. E aquela cidade predominava gentios. Judeus eram poucos, 30% no máximo de judeus. O restante, 70% eram gentios, diversas religiões, diversas ideologias, diversas crenças, enfim. E acontecia, o cristianismo veio porque o Espírito Santo estava agindo, então muitos judeus se converteram ao cristianismo, mas a maioria daquela cidade era gentios. Você está compreendendo, igreja? Eram gentios, pessoas de outras origens, não judaicas. E obviamente, por uma questão errônea, humana, fraqueza humana, os judeus, por saberem que Jesus era judeu, eles achavam-se um pouquinho superior aos demais cristãos. Nós estamos falando de cristianismo aqui. Estamos falando da igreja de Jesus Cristo em Éfeso, na cidade de Éfeso, amém? Então você vai entender. Eles se julgavam assim um pouco superiores e faziam as suas panelinhas, as suas rodinhas, então não se misturavam com os gentios. E isso o apóstolo Paulo foi revelado a eles, essa divisão da igreja. E por outro lado, os gentios também faziam as suas panelinhas, que eram maiores, e questionavam aquele grupinho menor, que eram os judeus. E ficava aquela divisão. Eles achavam os judeus arrogantes, os judeus realmente se tornavam um pouco arrogantes, porque se julgavam superiores aos gentios, que se convertiam ao cristianismo. Olha só, desde aquele tempo os diabos já trabalham nas igrejas, está percebendo, igreja? Né? E aí o Espírito de Deus revelou isso ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então escreve à igreja de Éfeso, aos Efésios, cristãos Efésios,
que eles deveriam entender e ganhar essa visão espiritual, que eles eram um só corpo. E Deus então hoje fala com os cristãos através dessa carta, que é a Bíblia Sagrada, que nós temos que entender isso de uma forma definitiva, senão você vai continuar no engano, na mentira de Satanás. Você vai continuar religioso e aí não vai resolver nada. Você não está cooperando absolutamente em nada com Deus. Muito pelo contrário, você está retardando a vinda de Jesus Cristo. E quanto mais se retardar a vinda de Jesus, porque Deus é misericordioso, mais vai sofrer a humanidade, mais vai sofrer a sua descendência cristã. Porque é o contrário do que você imagina. Quanto mais cedo, mais nós conseguimos abreviar a vinda do nosso Rei, do nosso Senhor para nos buscar, menos sofrimento haverá na terra dos cristãos. Que é inevitável que a palavra se cumpra, e que no final dos tempos haja na terra um povo pior do que Sodoma e Gomorra. É inevitável que ocorra isso. É inevitável, isso vai acontecer, amados. E o que é pior, a palavra diz que até o próprio filhos se tornarão rebeldes. Até o próprio povo de Deus deixará de ter o amor. Vai se esfriar o amor no meio do povo de Deus. Então, quanto mais o retardo, quanto mais o meu comportamento, aonde eu habito, quer seja na igreja, quer seja no meio social que eu convivo, ou familiar, eu estou retardando, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, e não tem prazer na morte do ímpio. Está compreendendo, igreja? Quando é que eu vou crescer como igreja de Jesus Cristo e entender que aquele que habita em mim é amor? Amém, igreja? E vou aprender a perdoar de verdade, aprender a ser um cristão de verdade no meio em que eu convivo. É isso que Deus está trazendo essa igreja essa noite. A igreja está conseguindo compreender isso? Talvez você veio para uma pregação diferente, que você vai ter um bem, que você vai ter uma prosperidade, que você recebe a tua chave. É isso aí, receba a salvação. Receba a salvação em nome de Jesus. Oh, igreja, diz o Senhor. Até quando, o Senhor diz? Aleluia. Então, igreja, alguém pode dizer assim, realmente é difícil, pastor. Então você entendeu na teologia que a igreja de Éfeso era como, tinha o mesmo espírito que habita hoje na sua casa, no seu meio social. O mesmo espírito do diabo está atuando para criar dissoluções, divisões, contendas. Amém, igreja? Convém a você, cristão, entender que você foi chamado, você é ungido, separado para um propósito só: louvar a Deus, glorificá-lo com a sua própria vida. Amém, igreja? Então, amados, está aí. É isso que Deus manda trazer para essa igreja. Então, amados, eu vou convidar você a ler comigo carta aos Efésios, onde nós estamos, capítulo 4, mas vamos ler do versículo 1 ao 6, porque ali o Espírito Santo está ensinando aqueles cristãos de Éfeso, e hoje está nos ensinando o mesmo princípio, para que haja unidade de fé. Olha para o teu irmão do lado e diga que haja unidade, que haja comunhão entre nós. Esse é o desejo de Deus. Amém? Efésios 4, do versículo 1 ao 6. Olha o que o Espírito Santo chega a dizer nesta carta, pela boca do apóstolo Paulo: eu imploro-vos, porque rogar é implorar, rogo-vos, imploro-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Diga glórias a Deus. Amém, igreja? Está aí, igreja, o segredo de uma igreja forte, que é um corpo de Cristo saudável, é se todos fizerem a sua parte, sem negligenciar. Temos, por exemplo, vou dar o exemplo dessa igreja, temos 3 cultos na semana, 3, cada um tem uma finalidade que o Senhor
consagrou esses 3 dias para um propósito dele. Nós sabemos qual é. Começamos pelo primeiro culto. Vamos começar pelo da semana, terça-feira, oração, perseverança. Orai por todas as autoridades, orai uns pelos outros, orai, para que vivam uma vida mansa e tranquila, orai. Gedeões, guerreiros, vamos em frente a essa batalha espiritual, revista-vos das armaduras de Deus. Culto de oração, terças-feiras. Sexta-feira, este culto aqui da palavra do conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheçam Jesus, deixam de ser religiosos, a religião é vã. Domingo, eu aprendi tudo. Deus me ensinou, eu fui lá, trabalhei para Ele, agora estou aqui para adorá-lo, estou aqui para exaltá-lo, para engrandecê-lo através de cânticos, junto com a igreja. Estou aqui para dar louvores ao meu Deus. E mesmo assim Ele escolheu esse dia para me curar. Lance uma campanha sobre a igreja, que é o domingo. Estou falando desta igreja. São 3 cultos, cada um para um propósito. Olha os propósitos de Deus em cada culto. E então Deus falava no meu coração: se todos fizerem a sua parte, nem todos podem estar aqui. Pessoas trabalham, estudam, mas há muitos que podem estar e estão negligenciando o seu chamado, por causa de uma doença espiritual que estão, ou por causa que ainda estão vivendo como meninos. É a parte do corpo que ainda não entendeu que tem que caminhar, que tem que crescer. Então, eu não sei, eu não vou dizer o que é que está acontecendo com você, você que tem condições de estar e não está. Eu não vou dizer. É você com Deus. Isso aqui não é momento de nós apontarmos nada e nem humilhar ninguém. É uma questão de reflexão. Não foi todo mundo guerrear naquela história de Gideão? Juízes, capítulo de número 5 ou 6, se não me engano, não importa agora, mas se você estudar a Bíblia, você vai estudar, vai lembrar que tem uma época lá que o povo de Deus estava vivendo escondido por causa dos seus pecados, em cavernas, e Deus encontrou um lá que estava valente, lá estava fazendo algo que chamou a atenção, e o próprio Senhor desceu e ficou só observando ele ali, debaixo de uma árvore, ficou observando, sentou lá o Senhor, e ficou olhando, observando ele. O próprio Senhor Jesus foi. A Bíblia chama o anjo do Senhor com letra maiúscula. No Velho Testamento o nome de Jesus não tinha sido revelado aos homens ainda. Então estava lá o Senhor, o Filho de Deus, o anjo do Senhor. Estava lá, se sentou e fica lá observando. Depois alguém vê se é Juízes 5 ou 6, não importa. Você pode estudar depois em casa, você da internet pesquisar. É Juízes 5 ou 6, é a questão de Gideão. E aí então o que acontece com ele? Oh, homem valente, vai nessa tua força aí. Eu vim te chamar, do lado de cima eu vi, você é um homem sábio, você é corajoso, é valente, vai nessa tua força aí, salvar Israel. Ô Senhor, peraí, Senhor, como é que eu vou salvar Israel? Minha família é a menor, a família mais pobre de Manassés, que era a região que ali estava, né? Eu sou o menor da minha casa, eu sou menorzinho, eu sou insignificante ali. Como é que o Senhor diz isso aí? Vai. Ele, porque eu te escolhi, aleluia, diga glória a Deus. Porque como é que eu vou, Senhor? Porque eu te escolhi, não é você que vai. Escolhe os homens, vai, leva consigo, convida. Você vai enfrentar todos esses inimigos que estão vindo aí, que Israel se escondeu. Eles não vão invadir essas terras, porque eu não vou deixar. Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, aí Deus dá uma prova que está falando com ele. Fala, agora estou cheio de razão, aleluia. Amém? O Espírito Santo está aí para testificar no seu coração. Faça a prova de Deus se ele não está contigo. Ou a palavra de Deus por acaso mente, eu aceitei Jesus no meu coração. O Espírito Santo está em mim. E aquele que está em mim é maior que o que está no mundo. Amém, igreja? Então está aí, faça a prova de mim. Ele fez prova e ele realmente viu que era Deus que estava falando com ele e ficou todo feliz. Levantou um exército, convenceu aquele exército. Ele estava indo, o Senhor falou: opa, alto lá. É muito homem que está levando, porque se você levar tudo isso aí, eles vão achar que a força deles ganhou. E lá o exército é muito maior que esse número aí. Embora eram milhares de judeus, israelitas, hebreus que toparam ir nessa guerra, mesmo sabendo que não tinham condições de vencer. Mas eles foram, porque Gideão falou com uma autoridade, eles convenceram, eles foram, milhares e milhares, mas não era o suficiente, eles iam apanhar e morrer feio. Aí Deus falou: mas é muito, vamos lá, convida para se retirar os que estão com medo, os que estão meio covardados, porque no coração de alguns aí, eu sei de milhares deles, está uma certa cisma, então manda eles voltar para casa e ficar perto das esposas lá, que é melhor, fica lá aguardando lá. E Gideão faz isso e fala: eles vão voltar para casa, e eles voltam. Aí Deus fala: ainda é muito, tinha, só ficou algum milhar, bem menos, não sei exatamente os números, mas é bem menor, 1/3 do que dava, ficou.
Aí Deus fala, ainda é muito ainda. Agora vamos fazer o seguinte, Deus contou e falou assim, na sua onisciência, falou, só precisa de 300, que é o suficiente para carregar os despojos, porque eles vão chegar lá, a guerra já acabou, porque eu vou guerrear por eles. Diga glória a Deus. Você está compreendendo esse mistério? O Deus que você serve não quer que você vá na luta, Ele só quer que você vai pegar os despojos de guerra, porque Ele que vai à frente da sua luta, é Ele que está na sua causa. Só que se você ficar achando, você vai estar, se você achar que é a tua força, você vai ficar com medo, porque você vai olhar pela forma natural, e aí você vai olhar com os olhos naturais a sua luta, vai enfrentá-la pela mente humana, e você já está derrotado ao ir, como aqueles covardes que Deus mandou voltar. Deus desamparou eles, não, guardou eles, mas eles não serviam para ser os Gideões, os homens valentes que Deus chamou. Amém? Por isso que você vê cadeiras vazias aqui na terça-feira, porque muitos ainda não estão preparados para estar aqui orando, crendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ah, mas eu tenho essa fé, então por que não vem? Ah, porque eu estou passando por luta. Que luta que você está passando? A sua luta é menor do que Deus, então? Onde está a sua fé? Então, se você tem condições de estar, entenda que você é um cristão. Há um propósito de existir uma igreja, de existir um líder espiritual, de existir uma comunidade. Há um propósito para Deus, para que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento, para individualmente como corpo de Cristo, individualmente como membros desse corpo, agirmos no momento que fomos chamados. Os olhos podem descansar à noite, mas a hora de acordar, ele acorda e ó, está ligadão. Amém, amém? Você pode estar sentado, mas se você levantar, você dá um salto. Amém, amém? Você pode estar com as mãos andando, se balançando. Tropeça, você pensando no vão na frente, apoiar a sua queda. Amém, amém? Estão ali preparadinhas para isso. Então muitas partes do corpo podem estar paradas, aparentemente, mas se realmente se entender o que está ali para o momento exato de Deus, ela vai estar presente no momento que Deus chamar. Amém, igreja? Entenda esse mistério, entenda esse mistério. Deus está mandando dizer isso para a sua igreja. Então, depois você estuda a parte das Gideões, porque Gideões é tremenda essa passagem. É Juiz 5 ou 6, não tenho bem certeza. Mas, 6, obrigado. Então agora as pessoas podem buscar com mais calma em casa também. Juízes 6, tá? Estuda Juízes 6, que você vai ver que tudo isso é fato. E aqueles 300 que foram naquela guerra, né, que haveria, aqueles milhares seriam derrotados. 300 então nem se fala, iam ser massacrados, se Deus não vai à frente e guerreia por eles. Eles foram os números exatos que Deus contou para poder suportar de carregar os despojos. Sabe o que é despojos? Despojos é o prêmio da batalha. É quando um exército é derrotado, larga espadas, larga os alimentos, larga tudo ali, as coisas que... Então, Israel foi pegar os despojos de guerra, ou seja, o que sobrou da guerra, porque os inimigos já tinham sido derrotados por Deus. Diga glória a Deus. Então, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, né? Seguindo em frente, então, essa revelação, amados, que Deus nos trouxe aqui, sobre sermos um corpo só, um organismo só no mundo espiritual, ela não está ligada só à igreja, denominação. Entenda esse mistério, por favor. Deus está mandando dizer que ela deve ser considerada por todos os ambientes que frequentamos. Você é o corpo de Cristo, é um membro individual de um corpo, no ambiente que você está, na sua família. Na sua família não tem cristão, mesmo que não esteja frequentando a igreja, seus filhos, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu marido, ou enfim, a sua esposa, não se diz cristã, não crê em Cristo? Amém ou amém? Só não está porque ou está doente, ou ainda não cresceu. Mas você é a parte do corpo, um membro que cresceu e que está ali, pleno ativo do que foi chamado. Então você tem uma missão na sua casa, cooperar para o crescimento daquela parte do corpo de Cristo. Está compreendendo agora, igreja? O ambiente social que você convive no seu trabalho, não há cristãos no seu trabalho? Ah não, eles não são evangélicos. Evangélico, crente? Eu estou falando de cristianismo, mesmo que eles sejam espírita, kardecista, sei lá o que for. Se eles querem Cristo, eles fazem parte do corpo de Cristo e precisam ser curados como eu e você, mesmo estando numa religião, precisa de cura. Amém, igreja? Somos um só corpo, igreja. Se cremos em Cristo, somos um só corpo, quer seja evangélico, quer seja católico, quer seja espírita, seja o que for. Se creu em Cristo, está no corpo de Cristo. Só precisa ser curado ou crescer. E a parte que está em plena atividade precisa cooperar com isso. Amém, igreja?
Esse é o ponto que Deus está mandando dizer. Em qualquer área, em qualquer ambiente que você convive, você é um membro ativo, é a parte do corpo, do organismo de Cristo, do corpo orgânico de Cristo na terra, que você tem que estar atuando pelo chamado que você teve. Amém ou amém? E por isso nós vamos encerrar esse culto com a seguinte passagem, Efésios capítulo 4. E eu vou ler com os irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu ver de onde aqui. Deixa eu ler com os irmãos aqui. Versículo 17 é o seguinte. E disto, capítulo 4 de Efésios, versículo 17 é o seguinte. Do versículo 17 ao 32, está preparado para ler? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios que não conhecem a palavra, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é de que tens ouvido realmente, e dele fostes ensinados. E como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, na alma, do vosso sentido, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é certo, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia mais da sua em pé. 2 Pedro capítulo 3, e o versículo 14 ao 18. 2 Pedro 3, do 14 ao 18. Encontraram? Presta bem atenção. 2 Pedro 3, do 14 ao 18, que vai falar sobre a vinda do Senhor. Pelo que então, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados naquele dia, imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como todas as suas epístolas, suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender realmente, que indoutos, loucos e inconstantes na fé, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, ou seja, vigilantes, para não cair no mesmo erro daqueles que já caíram. Antes, aí que vem o ponto, o tema dessa noite, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga comigo, a Ele, aponta o ponto, diga a Ele, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e eternamente. Diga amém, aplauda o Senhor. Glória ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Que assim seja para a glória de Deus na vida de todos. Receba essa palavra que Deus que trouxe ela aos nossos corações. Você que recebe ela, coloca a mão no coração e diga isso para Ele. Diga isso para Ele, porque Ele está olhando para o teu coração e para a tua mente agora. Ele é onisciente, igreja. Não adianta você esconder e se esconder atrás de um engano, de uma religiosidade. Agora entra diante do trono dele e fala com Ele: Senhor, eu recebo essa palavra de bom grado, porque eu sei que ela veio para a edificação, para o crescimento da minha fé. E eu quero sim ser a parte do corpo de Cristo que está cooperando para o crescimento de todo o povo, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja em tua vida então. Eu profetizo isso na tua vida, um crescimento, você se tornando aquilo que Deus
quer que você seja a luz desse mundo, o sal dessa terra. Mais uma vez, Deus traz uma mensagem dessa para a edificação da igreja. Sem prosperidade, sem essas bobagens, tudo que estão pregando aí, para crescer as igrejas e as almas indo tudo para o inferno. Você tem que entender que buscai o reino de Deus, a justiça dele em primeiro lugar, todas as demais coisas, ele próprio se encarregará de acrescentar a todos. Digam amém? Mais uma vez aplaudam aí. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém, Jesus? Deus, nós usaremos as nossas mãos para nós mesmos estarmos orando por nós, com a autoridade que o Senhor deu a cada um individualmente, porque somos individualmente um membro ativo do corpo de Cristo. Então, com ousadia, erguemos as mãos aos céus. Ergue as mãos aos céus e diga para o Senhor: Senhor, eu ofereço as minhas mãos para serem instrumentos do teu poder, em nome de Jesus. Amém? Então receba o poder de Deus e coloque sobre a tua cabeça e diga agora com toda a autoridade que o Senhor nos deu. Diga: em nome de Jesus, o poder de Jesus Cristo está sobre as minhas mãos, a unção do Espírito Santo está sobre a minha fé em Cristo Jesus, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu uso desta autoridade e digo: em nome de Jesus, aonde houver qualquer mal escondido em qualquer área da minha vida, na autoridade que eu tenho, no nome de Jesus, eu expulso agora e digo: saia todo mal, em nome de Jesus. Diga amém. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros.
Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Aqueles que pegaram a campanha, eu peço que se coloquem em pé, eu quero orar por vocês pela campanha de cada um individualmente. Coloque-se em pé. Agora eu vou estar falando no microfone e é o tempo que você está falando com Deus, diante do altar, diante do trono dele, apresentando a sua causa, a sua campanha, ou as vidas, ou a sua própria vida, diante do altar, para esse propósito você pegou a campanha ou as campanhas. Fale com Deus enquanto o pastor fala no microfone, depois todos farão uma oração única, junto, coletiva, em nome de Jesus. E os demais irmãos que não pegaram a folha, fiquem em espírito intercedendo por esses irmãos, em nome de Jesus. Somos um povo. Amém? Faça a sua parte desse povo. Senhor Deus e Pai, eu não sei o que meus irmãos estão pedindo nesse momento, porque eu não tenho esse poder, que é a onisciência, mas o Senhor tem. O Senhor é onisciente. Tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê, tudo o Senhor pode, e o Senhor está em tudo e em todos. Então, para a tua glória, eu estou clamando ao Senhor que venha uma unção sobre eles para fortalecê-los durante essa campanha, que eles não quebrem essa corrente de oração e que essas orações que eles estão fazendo, Senhor, sejam colhidas e sejam levadas como aroma suave diante da tua presença. É no nome de Jesus que eu faço esse pedido e declaro no mundo espiritual que eles jamais serão confundidos, porque creem no Senhor através do único nome pelo qual o Senhor permite aqui na terra nós te adorarmos, que é o nome de teu Filho Jesus. Que venha a tua glória, Senhor, sobre cada campanha e o teu nome seja glorificado com os testemunhos que haverão de ocorrer em nome de Jesus. É o que eu profetizo para cada vida que está pegando essa campanha em nome de Jesus. Amém. Não sei se deu tempo de você falar com Deus os motivos da sua campanha. Obviamente você fez um resumo, né? Vai continuar falando ao preencher em casa, mas agora faça uma oração coletiva com seus irmãos, uma oração só, juntos, e aí os demais continuam intercedendo. Você também na internet, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, no nome de Jesus, eu estou em sua presença. Acabei de pedir e registrar no mundo espiritual o motivo de eu estar iniciando a campanha. Agora, Pai, publicamente eu apresento a minha fé. Declaro que eu entreguei em tuas mãos e confio no Senhor. E sei que estarei dando testemunho, porque fiel é o Senhor que me chamou. E eu creio em Ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu tomo posse da minha vitória e darei testemunho, te glorificando e te exaltando, em nome de Jesus. Quem serão confundidos e derrotados são todos os inimigos que já tentaram se levantar contra a minha causa, mas nunca conseguirão, porque eu entreguei nas tuas mãos, e o Senhor é o Todo-Poderoso. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Diga isso em nome de Jesus. Diga amém. Que assim seja. Eu concordo com a sua oração e com a sua vitória. E profetizo mesmo, você está dando testemunho em nome de Jesus, sendo glorificado nesta causa, porque você entregou nas mãos de quem é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém?
Que assim seja, podemos assentar, preenche sua casa e venha mais 6 semanas trazendo sua campanha e glorificando a Deus, ouvindo a palavra. Vocês que estão do 2º ao 7º dia, se coloquem em pé, que eu quero orar com a igreja em nome de Jesus. Agora não é necessário fazer a oração individual e falar da sua campanha, porque todos apresentaram lá no primeiro dia. Repitam só essas palavras, que ela vem de Deus para nossos lábios, para que a igreja fale e fique registrado como fé, como exercício de fé. Digam todos que estão no meio da campanha, digam: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, diante da tua presença, em nome de Jesus, publicamente, externando a minha fé, porque lá no primeiro dia eu declarei que tomei posse da minha vitória nesta campanha, e estou aqui convicto disso, porque esta fé, ela é inabalável, porque ela vem de ti, é um dom que o Senhor me deu, e eu tomei posse, e estou aqui publicamente declarando a minha vitória, e eu darei testemunho como eu declarei, e o teu nome continuará sendo glorificado em minha vida, e nesta igreja, e neste lugar, para sempre, em nome de Jesus. Diga amém? Tomo posse dessa bênção. Eu concordo com a sua vitória e estarei aqui vendo você glorificar a Deus e dando testemunho, quer seja nesta igreja ou onde você colocar os pés. Deus é contigo, varão e varoa, que está na campanha em nome de Jesus. Aqueles que creiam, digam amém, tomem posse da vitória, que assim seja em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor então. Ele é Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos assentar. Aqueles que encerraram a campanha, depositem no beira do vaso de oração, porque com certeza vai continuar recebendo a intercessão da igreja, do Ministério de Oração, da gente mesmo. Você que é de fora, aqui para a internet, você também, se não te instruir já quando você pediu a folha, lá no primeiro e-mail, você entra em contato comigo de novo, porque eu vou estar instruindo como faz quando termina a campanha, no nome de Jesus. Deus os abençoe.